Alô, meus amores, é Maria aqui com vocês. Hoje é 10 de março de 2022. Eu quero falar com vocês sobre leitura de tarô, leitura de cartas. Então, mas antes vamos fazer aquele resuminho breve. Nós somos criados por Deus, sua imagem e semelhança. A gente encarna aqui na Terra, mas apenas uma pequena parte da nossa consciência vem para o corpo e o resto da nossa consciência permanece perto de Deus. E tem o conhecimento sobre tudo. E a gente nunca perde conexão com essa parte de nós, com essa parte da nossa consciência. Ela está conectada conosco, com o nosso sistema emocional. Sistema emocional é de sentimentos. Quando você tem um sentimento bom, isso significa que o teu eu superior tá olhando para a mesma coisa que você tá olhando e tá tendo a mesma opinião que você. Aí você se sente feliz. Quando você se sente mal, é porque o teu eu superior tá olhando para a mesma coisa que você tá olhando, mas está tendo uma opinião diferente da sua. Aí você se sente mal. Uma outra maneira de colocar isso só existe uma estrada. De um lado você tem um amor, alegria, paz, ascensão, e do outro lado você tem o medo, vergonha e destruição. Quando você caminha em direção ao amor, quando você caminha nessa estrada em direção ao amor, você se sente bem. Quando você está caminhando em direção ao medo, aí você se sente mal. É o teu eu superior te mandando a mensagem, você está se afastando do teu propósito. Porque os espíritos, eles estão sempre, quando eu falo os espíritos, o teu eu superior, Deus, Jesus, os teus guias e anjos, eles estão sempre tentando te guiar no melhor próximo passo que você pode dar em direção ao teu propósito de vida. Então, eles estão sempre tentando passar essa mensagem. Muitas vezes, na maioria das vezes por intuição, se você não consegue escutá-los diretamente. Mas se você estiver vibrando aqui abaixo de 200, muito provavelmente você não vai conseguir escutá-los. É aí que que algumas técnicas de se comunicar com os guias, com o mundo espiritual, são válidas. E uma é o tarô. Eu vou explicar daqui a pouco como funciona o tarô. Mas antes eu tenho uma pergunta. Você acha que Deus condena o tarô? Eu não vou responder essa pergunta para você. Mas por que muitas religiões condenam o tarô? A minha resposta é para nossa proteção. Uma das respostas. Mas aí, como você explica isso para nossa proteção? Eles sabem que a maioria das pessoas estavam vibrando aqui a menos de 200, e eles também sabem que eles são muito espertos, eles também sabem que quando você quando você abre a porta para se comunicar com o mundo invisível, as energias que vêm para você de acordo com a frequência que você está emitindo. Então, se você está emitindo uma frequência baixa de medo, você vai atrair energias de medo. Se você está numa frequência de culpa, você vai atrair energias que estão na frequência de culpa. E essas energias aqui que estão vibrando abaixo de 200, elas não lembram mais do amor. Elas não têm interesse em realmente te ajudar.
Então, você realmente não quer entrar em contato com elas. Mas eles poderiam ter contado a história toda e simplesmente dizer: ah, mas se você aumentar a tua frequência primeiro e depois se conectar com o mundo invisível, aí você vai ter uma outra experiência, uma experiência muito mais rica, muito mais interessante. Mas aí eles simplesmente fecharam a porta, não faz que é proibido. Então, como que o tarô funciona? Eu acho que o tarô tem duas partes. Vamos dizer que uma é a parte física. Você tem as cartas, você tem que aprender a baralhar as cartas. Eu não sei muito baralhar carta, não vou nem tentar aqui para você. Mas uns 2 anos atrás eu fiquei muito interessada em aprender tarô. Então eu tô aprendendo. Aí você precisa das cartas, aprender a baralhar as cartas, e você precisa também saber o significado de cada carta. Esse livro aqui está em inglês, mas com certeza existe livro em português que você vai encontrar explicando o que significa cada carta. Aí você precisa também saber como colocar o layout, dependendo que posição a carta tá no layout, tem um significado diferente. Então, o significado da carta pode mudar, variar um pouco de acordo com a posição que está no layout. Mas todas essas coisas, vamos dizer que são físicas, tangíveis. Mas aí tem uma outra parte do tarô, que é a parte espiritual, invisível. Para começo de conversa, quando você é inspirado a procurar uma cartomante, um tarólogo, é o teu eu superior. O teu eu superior tem uma mensagem para você que é muito importante. Ou você está prestes a ir no caminho que está muito desviado do teu propósito, ou você está muito próximo de entrar no teu propósito, mas você precisa de um empurrãozinho. Bem, os motivos podem ser vários, mas geralmente são eles que estão por trás dessa tua vontade de ver um tarólogo. Então, são eles que estão lá administrando a leitura. Aí, quando você vai lá, o tarólogo tá mexendo nas cartas, mudando de posição, antes de colocar o layout. Aí você pensa, quem que tá manipulando essas cartas? Quem decide qual carta que vai em cada posição? Aí você pode falar, tudo por acaso, o tarólogo tá lá mexendo nas cartas, mudando, então tudo por acaso. Mas será se é mesmo por acaso? Porque às vezes a carta que estava lá para cima, na posição correta, fica de cabeça para baixo. Quem foi lá e mudou aquela carta de cabeça para baixo? Para dar um significado para a leitura que tem muito a ver com o que a pessoa está vivendo. Será que tudo isso é coincidência? Eu não acho que seja. Eu não tenho como provar isso para você, claro, mas a minha opinião, o que eu entendo é que o teu eu superior, ou o teu anjo, seja lá qual é a entidade que quer passar a mensagem para você, são eles que estão lá fazendo com que as cartas apareçam na posição correta, para fazer a mensagem, para dar sentido para a mensagem. Aí é aí que aparece a outra parte da leitura de tarô. Depois que você tem um layout preparado, o tarólogo, baseado na experiência do que significa cada carta e até mesmo na variação do sentido, dependendo do layout, ele vai saber explicar para você a leitura, literalmente. Mas muita coisa não vai fazer sentido se ele simplesmente falar aquilo. O resto da mensagem vem por intuição. Simplesmente vem pensamentos na cabeça que ele deve externalizar e falar para você, porque na verdade ele está
É como se fosse uma sessão mediúnica que o Higher Self está falando por ele. O eu superior está falando por ele. Mas o que acontece aqui? Se o tarólogo estiver vibrando no ego, estiver vibrando que é a menos de 200, é muito provável que o tarólogo não vai conseguir escutar o teu higher self, o teu eu superior. Aí o que ele vai fazer? O que ele vai fazer para dar sentido, para dar os links nas mensagens que ele não conseguiu dar baseado só nas cartas? Ele vai tirar informação do seu próprio ego ou das entidades inferiores que estão vibrando aqui na mesma vibração que ele. Aí você não vai ter uma leitura muito boa. Lembra que os seres de luz que estão vibrando mais de 200, eles te amam incondicionalmente. Eles nunca vão te dar uma mensagem para te dar medo, para te dar nenhuma sensação, para te dar nenhuma emoção que está vibrando aqui. Porque isso não vai te ajudar. Então eles não vão fazer isso. Se existem coisas que você pode até fazer uma pergunta direta, que a resposta é uma resposta que vai jogar aqui você no medo terrível, eles vão simplesmente negar, não, a gente não vai dizer. Existe carta no tarô que significa exatamente isso. O mundo espiritual está dizendo que não está na hora de você saber disso. Mas se a pessoa estiver vibrando aqui no ego, vibrando a menos de 200, é muito provável que ela vai estar usando uma linguagem que vai te gerar esse tipo de sentimento aqui. Então, é importante que se você decidir procurar uma pessoa para ler tarô para você, é importante que você siga a tua intuição e que escolha com o seu coração. Mas na pior das hipóteses, se você tiver uma experiência ruim, não volte mais naquele lá, procure outro. Então, essa mensagem que eu gostaria de falar sobre tarô. Se você gostou, divulgue para os seus amigos, aperta aí o botãozinho do gostei, faz comentários, encaminhe para os seus amigos, porque se você faz isso, o YouTube mostra os meus vídeos para mais pessoas. Então, aperta aí no link quando eu mandar para você, para ir direto para o YouTube. Lembra de apertar o botãozinho do gostei. Faz comentários se você tiver algum comentário, mesmo que seja só mande lá um parabéns, aquela mãozinha ou qualquer coisa, porque isso realmente ajuda o YouTube a divulgar meu canal. Então, muito amor e luz para vocês e eu amo todos vocês.